Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nesta manhã. Manhã do dia 15 de agosto de 2019, quinta-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus e Pai pelo dom da nossa vida. Agradeça a Deus pela sua vida. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, pela sua infinita piedade e misericórdia, porque hoje eu desfruto do dom mais precioso que vem das tuas mãos, que é a vida. Muito obrigado, Senhor. E celebrando a vida, vamos partilhar com alegria o evangelho de hoje. Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35, terminando no primeiro versículo do capítulo 19. Vou repetir. Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35, terminando no primeiro versículo do capítulo 19. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, marca lá. Mateus 18, do 21 ao 35, primeiro versículo do capítulo 19. Se você preferir acompanhar com seu liturgia diária, abre lá no dia 15 de agosto, quinta-feira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que me suplicaste? Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo ao carrasco, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã de quinta-feira, mais uma vez, Jesus reúne os seus discípulos e passa para eles um ensinamento, talvez de algo que a gente já saiba. A gente já sabe que precisa perdoar, a gente já sabe que precisa pedir perdão, mas dessa vez Jesus vem
colocar de uma forma profunda, viva e real. Como se vive o perdão? O que se fazer com essa coisa de perdoar? Jesus ensina aos seus discípulos a se desprender da mágoa, da angústia, do rancor, do ressentimento. Meus irmãos, quando nós, diante de Deus, reconhecemos os nossos pecados, como é bom se sentir perdoado por várias vezes e sempre, na hora da missa, quando a gente vive o ato penitencial, onde a gente reconhece os nossos pecados. É tão bom saber que Deus nos perdoou, muito mais que saber. É tão bom se sentir perdoado, é tão bom sentir uma nova chance entrar em nós como uma nova oportunidade. É assim quando a gente vive verdadeiramente o ato penitencial. É por isso que eu, como um músico, como um cantor, defendo esse momento ele ser profundo, com uma música bonita, com uma música que ajude a pessoa a ter aquele momento de encontro e pedir perdão a Deus. E como é bom quando a gente se sente perdoado por Deus. Nossa, que alívio, não? Diante das nossas falhas, diante das nossas culpas, como é bom se sentir perdoado por Deus. Como diz a palavra, nós devemos a Deus uma quantia inimaginável de tantos pecados que cometemos. E o Senhor nos perdoa. Como é bom ser perdoado por Deus. Pois bem, aqui o Senhor Jesus nos ensina também que precisamos perdoar. Pedro faz a pergunta para Jesus: mas Senhor, até quantas vezes nós precisamos perdoar? Aquele que pecar contra mim até 7 vezes? Aí Jesus usa não 7, mas 70 vezes 7. 7 que tem uma simbologia como perfeição, tem uma simbologia como infinidade. Quando Jesus fala 70 vezes 7, é a vida toda. Eu não preciso calcular lá no dedo quantas vezes eu preciso perdoar. É a vida toda, é todo dia. Todos os dias nós precisamos perdoar, meu irmão. Todos os dias nós somos ofendidos, nós somos humilhados, nós somos injuriados, seja em qualquer lugar. Seja dentro da própria casa, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na escola, seja onde você estiver. Sempre você vai precisar liberar o perdão. E liberar o perdão, meu irmão, não é fácil. Se desprender do ressentimento não é fácil. Porque é muito cômodo para nós ficar ressentindo aquelas coisas. Não, mas porque eu fui humilhado. Ah, porque eu fui ofendido. Aí nós começamos a pensar somente em nós. Ah, na minha dor. Ah, na ofensa que fizeram. E a gente vai ressentindo aquilo ali todos os dias. E não se dá conta que a falta de perdão gera doença física. A falta de perdão gera doença psicológica. E a falta de perdão também gera doença espiritual. Porque eu começo a viver aquela coisa. Todos os dias eu vivo a mesma coisa. Eu levanto, eu lembro daquilo que eu fui ofendido. Eu vou deitar, eu lembro daquilo que eu fui ofendido. Antes da refeição, eu lembro que eu fui ofendido. Quando eu saio de casa, eu lembro que eu fui ofendido. E eu vou ressentindo aquilo, e aquilo vai criando raiz dentro de mim, e fica difícil. Se nós não tomarmos a decisão em perdoar, nós não perdoaremos. O perdão não vem como mágica. O perdão vem a partir de uma decisão. Deus sempre nos perdoa. Quando nós nos arrependemos e reconhecemos o que somos e o que fizemos, e pedimos perdão de sincero coração, não tenha dúvida, Deus sempre nos perdoa. Quando nós vivemos o sacramento da confissão que nós precisamos viver, Deus sempre nos perdoa. Porque nós não podemos agir da mesma maneira. E por que nós não vamos agir da mesma maneira? Essa comparação é que Jesus faz no Evangelho, quando ele faz uma comparação do reino de Deus como um rei
que perdoa um servo, mas depois fica sabendo que aquele servo não teve compaixão. Assim também Deus espera de nós. Da mesma forma que nós perdoamos, da mesma forma que Deus nos perdoa, Deus espera que nós perdoamos. E como é difícil, meus irmãos, muitas vezes perdoar aquela pessoa que nem sequer te pede perdão. Ela nem se deu conta que ela te ofendeu. Ela nem se deu conta que ela te humilhou. Ela nem se deu conta que ela te machucou com gesto, com uma palavra, com uma atitude. É difícil perdoar uma pessoa que nem quer saber de pedir perdão para você. Pois essa pessoa você também precisa perdoar. Lembre-se, perdoar é decisão. Meus irmãos, não tenham dúvida, a falta de perdão tem levado muitas pessoas à morte física. Tem levado muitas pessoas ao câncer. Tem levado muitas pessoas à depressão. A morte física, a morte espiritual, a morte psicológica. Por não viver essa virtude de perdoar. Precisamos perdoar. Meu irmão, se desapegue do rancor. Meu irmão, se desapegue desse ressentimento. Se desapegue dessa mágoa que não vai te levar a lugar nenhum. Tome a decisão em perdoar. Diga, Senhor, não é fácil, mas neste momento eu quero perdoar. É isso que Deus espera de nós. Perdoe o seu irmão. Marido, perdoe a sua esposa. Esposa, perdoe o seu marido. Pais, perdoem os seus filhos. Filhos, perdoem os seus pais. Porque Deus sempre nos perdoa. Deus que é sempre ofendido pelas nossas falhas, Deus que é sempre ofendido pelas nossas culpas, pela nossa traição, Ele não se cansa em perdoar. Deus não tem ressentimento. Deus não tem ressentimento. Deus não ressente. Deus libera o perdão. Porque Ele sabe do que nós somos feitos. E é nosso dever também entender que o irmão falha como nós também falhamos. Então, meu irmão, a partir desse momento, se você quiser, tome a decisão em perdoar. Você vai perceber que a sua vida vai ser muito melhor. De repente, até mesmo uma graça que você tanto espera. Um milagre que você já está esperando há tanto tempo. Poxa, não consigo. A partir do momento que você tomar a decisão em perdoar, essa graça vai te alcançar. Lembre-se, tomar a decisão em perdoar não significa que a partir do momento que você tomou a decisão de perdoar, você não vai sentir mais nada. Não vai sentir mais mágoa. Você vai sentir. Durante um tempo você vai sentir, porque a graça de Deus é que vai te curar. Mas você já fez o principal. Tomou a decisão em perdoar. Como o mundo seria melhor se as pessoas vivessem aquilo que Jesus fala? Como o mundo seria melhor se nós vivêssemos com fidelidade aquilo que Jesus nos pede? Perdoe, irmão. Peça perdão. Perdoe enquanto há tempo. Enquanto ainda há tempo, se desvencilhe do ressentimento, do rancor, enquanto ainda há tempo. Eu convido a você, meu irmão, convido a você, minha irmã, se te é possível, fechar os teus olhos e diante dessa palavra, pedir, Espírito Santo, que sonda e que está em todos os lugares. Espírito Santo, neste momento, a graça que nós te pedimos é de liberar o perdão. Como é difícil perdoar aquele que nos ofende. Como é difícil perdoar até mesmo aquele que nem sequer me pede perdão. E geralmente aqueles que não pedem perdão são os que mais magoam, são os que mais humilham. Mas nesse momento, Senhor,
A graça que te pedimos é de liberar o perdão a todos aqueles que me magoaram, porque o Senhor sempre me perdoa. Derrama sobre mim, Espírito Santo, esse amor de compaixão. Derrama sobre mim a compaixão se eu ainda não tenho. Derrama sobre mim a graça de ser compassivo ao meu irmão, especialmente aquele que me magoou. Se você nesse momento tem uma pessoa que te magoou, fale até mesmo o nome dela diante dessa oração, porque essa oração está sendo feita pela luz do Evangelho. O Evangelho tem vida. Nós estamos diante de Deus. Coloque o nome dessa pessoa neste momento. Fala, eu perdoo essa pessoa, fala o nome dela, que me magoou. E diante de Jesus, aproveite a oportunidade para desabafar. Fala, ela me magoou, ela me feriu, ela me traiu, mas diante de Jesus eu tomo a decisão. Eu tomo a decisão em perdoar. Toma essa decisão, meu irmão. Coloca o nome dessa pessoa e ao longo do dia vá pedindo para que Deus visite essa pessoa. Ó Senhor, derrama sobre nós a graça de perdoar. E perdoa também, Senhor, as nossas falhas. É o que te pedimos nesta manhã. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E todo mal acorrentado aos pés da cruz de Jesus Cristo. Meu irmão, te agradeço por estar inscrito no meu canal. O Leigo Fala. E você que está vendo talvez pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no meu canal. Vamos partilhar o que o Senhor nos diz. Vamos partilhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos gera vida. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa quinta-feira. Deus nos abençoe.